Graça e paz, igreja. Vamos para a leitura da palavra, que hoje encontra-se lá em Romanos 8, do versículo 18 ao 26. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. E paz, igreja linda, amada do Senhor. Boa tarde a todos. Vamos desfrutar desse tempo junto, louvando, adorando e agora compartilhando a palavra. E nós estamos vivenciando uma estação, um tempo cheio de expectativa na preparação para o dia de Pentecostes. Como nós compartilhamos a semana passada, o dia de Pentecostes ele acontece 50 dias após a Páscoa. Ele marca a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e o início da igreja do Senhor. Esse tempo ele é marcado por uma busca mais aprofundada no poder de Deus, na pessoa especialmente do Espírito Santo, que culmina lá com o dia 8 de junho, esse ano vai cair no dia 8 de junho, o dia de Pentecostes, na qual nós estamos nos preparando e teremos, se Deus quiser e assim nos permitir, uma celebração mais do que especial nesse dia tão importante para todos nós cristãos. Por isso, em preparação para o dia de Pentecostes, nós começamos uma série de mensagens na qual nós intitulamos de Espírito Santo nas estações da vida. Pode deixar sem um sonzinho mesmo, Diego? Pode deixar assim mesmo. Meus irmãos, nós precisamos entender que sem o Espírito Santo em nossa vida, não vai haver igreja, não há poder, não há capacidade, não há instrumentalidade. Instrumentemos no último domingo, crie expectativa no Senhor, não perca uma semana. Tem pessoas assim que, poxa, já fui a semana, não, essa semana não estou muito não, legal não, para ir não. Gente, eu não sei, eu não consigo viver sem estar no domingo na casa do Senhor, viver na comunhão, viver na alegria, viver na presença, vivenciando a palavra de Deus. Mesmo quando não sou eu que vou ministrar, vem algum pastor que vai trazer a palavra, eu não sei
ficar sem estar junto com a comunidade da fé. Eu não sei como as pessoas conseguem começar a semana longe de Deus, porque uma semana que começa distante de Deus, ela continua geralmente distante de Deus. Para viver Deus, nós precisamos vivenciá-lo diariamente, e o domingo ele é imprescindível, começar o primeiro dia da semana na presença de Deus. Por isso, preservem, principalmente nesse tempo, reservem esse tempo especial para que você possa estar se preparando para que juntos possamos ter um dia de Pentecostes incrível. Na semana passada, na primeira ministração desta série, nós falamos sobre a importância do Espírito Santo nas estações onde a vida parece confusa, porque muitas vezes nós nos encontramos em uma tremenda confusão, e é Ele, é o Espírito Santo que nos esclarece, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos traz a direção correta, para que nós possamos seguir de uma forma equilibrada, para que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. Hoje nós vamos refletir sobre algo que acontece, pode estar acontecendo a algum de vocês hoje, agora. E se você não está vivenciando isso, possa ser que você vivenciou um dia, ou que possa vir a vivenciar, mas a certeza que cada um de nós tem, é que na caminhada, nós iremos lidar com situações difíceis, ocasiões vão acontecer na nossa vida. A verdade é que nós sabemos que a vida cristã, ela não é isenta de lutas, ela não é isenta de dores, ela não é isenta de momentos frágeis, difíceis que nós passamos. Todos nós passamos ou passaremos por dias difíceis, onde sentiremos totalmente fracos, sem força, seja emocionalmente falando, seja espiritualmente falando, seja fisicamente falando. Nós precisamos entender que é nesses momentos que o Espírito Santo, ele atua com mais intensidade em nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos lembra nesse texto lido aqui agora, em Romanos 8, um texto que nos mostra que em meio às fraquezas, há propósito, há consolo, há poder, e isso tudo é advindo do Espírito Santo. Portanto, hoje eu quero refletir com vocês sobre esse tema, o Espírito Santo em tempos de fraqueza. Em tempos de fraqueza, como é que você se encontra? Como é que encontra teu coração? Como é que tu te encontras espiritualmente falando? Eu quero refletir em como Deus age em nossas fraquezas e o que podemos experimentar em tempos que estamos totalmente frágeis. O apóstolo Paulo, ele disse: por isso, obrigado pela tua igreja, obrigado pela tua presença, Senhor. Vem, Pai, tu conheces os corações, tu conheces como está a vida de cada filho e filha tua nesse lugar. Então vem ministrando os corações, Senhor. Vem fortalecendo em meio a tempestades e fraquezas que porventura estejam vivenciando. Vem, Espírito Santo de Deus, tu tem livre acesso nesse lugar, nos molda e ministra em nossas vidas. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, Senhor, tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém. Igreja amada, olha, nós precisamos tirar uma coisa que muita gente carrega e precisa ser tirado isso da mente e do coração. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Você não é um super pai, você não é uma super mãe, você não é um super marido, você não é uma super esposa. Nós não somos super-heróis. Não existe super crente, sabe? Aquelas pessoas, não, eu sou super crente, eu conheço a palavra, eu tenho uma intimidade forte. Não, filho, ninguém é super. Todos nós somos dependentes de Deus e do Espírito Santo. Todos nós somos frágeis, todos nós temos nossas deficiências, nós não somos perfeitos, perfeito só Jesus. Nós precisamos entender isso,
Porque muita gente carrega um estigma de super-herói, de que pode todas as coisas, que pode superar, que pode carregar, que pode suportar, e tem hora que desaba. Por quê? Porque não conseguiu sustentar o peso, achando que poderia carregar. E nós não podemos por si só nós não temos força. A nossa força está naquele que está conosco. Se não for com Ele, nós não conseguiremos. Todos nós estamos passíveis de ter momentos difíceis em nossas vidas. Momentos em que nos sentiremos fracos diante das lutas diárias. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo assim, fraco, fraca, frágil, sem força. Não sabe mais nem como continuar a seguir na sua vida. Deixa eu te chamar a abrir o teu coração, e durante essa mensagem você possa deixar que o Espírito Santo de Deus entre na tua vida, fortaleça o teu coração, e aí sim você possa se superar, sentindo poderoso, poderosa, por causa da presença dEle que habita na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, que todo espírito de fraqueza, inutilidade, desânimo, desistência da vida, saia do teu coração, se você está sentindo agora, em nome de Jesus. Que o Espírito fortalecedor, encorajador, te preencha agora, em nome de Jesus, porque Ele não te fez para ter uma vida medíocre. Ele te fez para ter uma vida poderosa, mas não no teu poder, mas no poder dEle, que habita através do Santo Espírito em sua vida. Entendam que conforme nós falamos semana a semana, e nós comentamos a semana passada, Jesus, Ele não minimiza as lutas, os desafios. Ele não promete que tudo seria fácil, mas Ele promete que o Espírito Santo, Ele estaria assim como Ele está conosco. João 16:33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus, Ele nos promete isso. Olha, os dias vão ser difíceis, as coisas vão ser difíceis, vai ter momentos que você vai se sentir fraco, mas tenham força e tenham ânimo, porque eu venci o mundo, e meu Santo Espírito habita em vocês. Então, se eu venci, você também vencerá. A vida com Jesus não significa que as coisas são fáceis, mas que elas são possíveis em Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos aprender a confiar em Deus, em meio às estações da vida, em meio às fraquezas que nós suportamos e nós enfrentamos em nossas vidas. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar em nossas fraquezas, e nós precisamos aprender lições preciosas com o Espírito Santo. Então acompanhe comigo 4 coisas que são fundamentais. Quando eu estou fraco, todos nós às vezes nos sentimos fracos. Então, quando eu estou fraco, a primeira coisa que eu preciso entender é resgatar a minha identidade de filho. Eu preciso entender quem eu sou. Meus irmãos, entender quem nós somos faz com que a gente não fique perdido, sem rumo, diante dos dilemas da vida. Sem entender quem nós somos, nos tornamos vulneráveis, fracos, para seguir na caminhada. Por isso Paulo busca fortalecer aos romanos, e ele busca nos fortalecer com essa palavra escrita aos romanos, aqui em Camará ainda hoje, para que nós possamos ter a certeza de quem nós somos. Ele disse, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Entenda, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer,
quando nós estamos fracos, quando nós estamos confusos, quando nós estamos diante do nosso dilema, é fazer esquecer quem nós somos. Ele começa a semear mentira à nossa mente, ao nosso coração. Ele começa a dizer coisas do tipo: você não é digno, quem é você? Deus te esqueceu aí, ele nem liga para tu, ele tem muita coisa para fazer. Você está sozinho, está vendo que tu está largado, ninguém liga para você, tu está aí abandonada, Deus esqueceu de você. A primeira coisa, o diabo começa a trazer mentira para a nossa mente e para o nosso coração. Mas as Escrituras, elas declaram que somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, na qual nós clamamos: Abba, Pai. Essa é uma expressão de intimidade, como quem diz: paizinho, paizinho querido. Ou seja, as Escrituras nos mostram que nós somos sim filhos amados de Deus, que temos um pai que está a todo tempo olhando por nós, ao nosso lado. Ele não esqueceu você, você não está só, você não é um Zé Ninguém, não, você tem um pai. Seu pai na terra pode até ser falho, mas o seu pai eterno, esse é verdadeiro e fiel, e nunca falha, e nunca falhará com você. Nós precisamos resgatar a nossa vida de intimidade com Deus, pois somos filhos amados de um Pai amoroso, de um Pai misericordioso e de um Pai poderoso. Esse Pai está todo o tempo pronto para nos auxiliar e nos ajudar diante de nossas fraquezas, providenciando aquilo que é necessário para nós. Jesus nos disse para buscarmos ao Pai. Ele disse, escrevendo lá, Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, tem: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se nós, que somos falhos, damos coisas boas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial. Jesus nos lembra de que Deus, o nosso Pai, nos ouve quando nós clamamos, e Ele responde com amor, e nunca nos dará algo que seja ruim em troca de nossa súplica, de nosso pedido, de nosso clamor. Saiba, meus irmãos, que quando nós estamos fracos, esse é o momento ideal de nós nos lembrarmos que somos filhos amados, filhas amadas, e meu Pai, seu Pai, cuida de você a todo tempo. Você se considera um filho amado de Deus? Você tem essa certeza no seu coração? Se nesse momento que eu fiz essa pergunta, você respondeu para você aí, sim, é porque o seu coração já foi aberto para a presença do Senhor. Entenda que verdadeiramente, somente o Espírito de Deus pode revelar e testificar isso. E somente aqueles que nasceram de novo em Cristo podem ter essa experiência de se sentir filhos amados de Deus. Portanto, se você respondeu com convicção no seu coração de que você é um filho amado de Deus, mas se você ainda não declarou isso, não deixe de fazer isso ainda hoje, porque nós precisamos proclamar aquilo que nós sentimos. Teu Pai sabe o que você está sentindo, mas Ele quer escutar de você que você é um filho amado, uma filha amada, que entregou a sua vida totalmente ao Senhor. Então não saia da igreja hoje, se você não confessou a Jesus, sem fazer isso, para que você possa se apropriar profundamente da idade de filho amado de Deus. A palavra nos atesta lá no Evangelho de João, que veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, Deus veio para todo aquele
que nele crê no sacrifício do Filho dele, tenha a vida eterna e se torne filho amado do Senhor. Portanto, meus irmãos, nessa noite, não saia daqui se você não proclamou a Jesus como Senhor Salvador, sem proclamá-lo e sair pulando com uma nova identidade, que eu sou agora um filho, uma filha amada de Deus. Mas continuando, quando eu estou fraco, em segundo lugar, Ele me sustenta na minha fraqueza. É no momento de fraqueza que eu sinto que o Espírito Santo, Ele está me sustentando. Como filhos amados do Senhor, nós não estamos livres das intempéries da vida que nos deixam fracos. Pelo contrário, em muitos casos seremos levados a quase exaustão, que testará a nossa resistência. Jesus, ele foi tentado até o limite e ele permaneceu fiel aos propósitos, porque ele sabia que era um filho amado de Deus e tinha propósito para se cumprir. Você tem sido fiel e tem perseverado diante das suas lutas, até a exaustão? Porque tem horas que a gente se sente tão cansado que tem vontade de desistir das coisas. Mas um filho de Deus entende que Ele está acima de todas as coisas e que se Ele habita em nós pelo seu Santo Espírito, nós podemos suportar todas as coisas. Nós precisamos lembrar que nessas horas de exaustão, o Espírito nos sustentará e em algo grandioso chegará em nossas vidas. Porque olha o que esse texto lido hoje diz nos versos 18 e 19. Considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Deus tem algo poderoso e grandioso para todos nós. Não são as dificuldades, não são as adversidades que vão nos paralisar. Persevere e você verá a abundância de Deus para a sua vida. É por isso que nós sempre falamos, sempre converso. A parte seguir ao Jesus não é fácil, precisa perseverar, precisa ter fidelidade, precisa caminhar sobre os seus princípios. E tem muita gente que proclama, fala, mas a parte mais difícil não é confessar a Jesus como Senhor e Salvador, é perseverar na caminhada cristã no dia a dia, é perseverar diante do dia a dia, no trabalho, em casa, na vizinhança, é ser um cristão caminhando sobre os princípios do Senhor, não abrindo mão, não negociando a fé em momento algum. Tem momentos que vai ser difíceis, pesados, mas Deus, Ele estará com você. Honre a Ele e Ele honrará a sua vida. Porque nós caminhamos não com perspectiva desse mundo, mas pela perspectiva de uma vida eterna. Escrevendo aos cristãos em Roma, muitos dos quais enfrentavam perseguições e provações, Paulo, ele oferece uma chave poderosa de perseverança, que é a perspectiva da glória futura, daquilo que há de vir. Ele reconhece os sofrimentos dos presentes, ele não minimiza, ele reconhece que todos ali estavam sofrendo, mas ele coloca em comparação com algo infinitamente superior, que é a glória. Olha para a sequidão, só olha para a areia, só olha para aquilo seco. Nós precisamos enxergar a nuvem abundante de água que está mais à frente, para matar toda aquela sequidão da nossa vida. Nós não caminhamos na perspectiva desse mundo, nós andamos na perspectiva da glória vindoura do Senhor em nossas vidas. A fé cristã não nega a dor, mas supera pela certeza da eternidade. Há uma glória ainda não revelada, mas garantida. E Paulo usa o tempo verbal com sabedoria aqui. Quem em nós será revelada. Isso mostra que a glória, ela já está preparada. Ela já está preparada. Ainda não se manifestou plenamente, mas será revelada com certeza àqueles que estão
em Cristo Jesus. Essa glória, ela é tanto interna, transformando os filhos de Deus à imagem e semelhança dele, quanto eterna, ou seja, uma vida gloriosa com Deus na eternidade. Ela é uma promessa segura, não uma expectativa incerta. Mas nós podemos entender ainda no texto que a criação também espera por redenção. O verso 19 em especial nos mostra algo profundo, ou seja, a criação está em expectativa, como em suspense, esperando que os verdadeiros filhos de Deus sejam plenamente manifestos. Isso aponta para a restauração cósmica que ocorrerá na segunda vinda de Jesus. A natureza, ela foi afetada pelo pecado, mas ela será liberta quando a redenção completa vier em nós. Traga esses ensinamentos para a sua vida. Entenda que somente o Espírito Santo pode lhe capacitar para viver essas estações da fragilidade da vida, olhando para frente e ainda cheios de esperança. Esse texto, ele é um convite à esperança que persevera. Mesmo quando as dores da vida tentam nos paralisar, ele nos chama a olhar para cima e olhar para frente. Mesmo diante daqueles momentos que você parece que não tem força, que você não consegue enxergar a saída, o Senhor te chama para olhar para cima e depois olhar para frente e sair dessa inércia que você se encontra. Deus já decretou glória para os seus filhos e a criação inteira celebra antecipadamente um dia em que todos nós seremos revelados em plenitude. Portanto, quando você estiver em tempo de sofrimento, mantenha a fé, caminhe com esperança e viva com os olhos fixos na eternidade, pois nenhuma dor presente na sua vida, ela é digna de ser comparada com o que Deus já preparou para você. Nenhuma dor, por mais que você não entenda, mas nada do que você está sentindo é digna do que Deus já preparou para a tua vida, que é muito maior e muito mais abundante. Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, ele disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Grava isso no teu coração. É a presença consoladora do Espírito Santo que nos fortalece quando o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés. Eu sempre compartilho com vocês que minha esposa, ela gosta muito de filme de boneco, né? Então ela assiste muito filme de boneco. Sabe aquele filme de boneco que às vezes eles abrem um círculo preto assim no chão e o boneco cai, o personagem cai lá, bum. É um profundo, né? Um abismo, abre um círculo e ele, bum. Às vezes a gente se encontra aqui nesses bonecos, né? Às vezes parece que tem um círculo negro assim nos nossos pés e a gente se encontra em um abismo, caindo, como se fosse cair e despencar em nossas vidas. Mas a presença do Espírito Santo que nos fortalece, é ela que vai nos assegurar quando aquele abismo tentar aparecer debaixo dos nossos pés. É Ele quem me sustenta, é Ele quem sustenta você. Mas também, quando estou fraco, em terceiro lugar, Ele me consola com esperança. Ele me consola com esperança. Em tempos, meus irmãos, de fraqueza, em momentos difíceis de nossa vida, a última coisa que nós queremos são frases feitas. Pessoas que vêm falar frases feitas e com o coração vazios junto de nós. A última coisa que a gente quer é escutar isso.
O que mais nós necessitamos é de consolo verdadeiro, cheio de esperança, e isso só o Espírito Santo está pronto para nos preencher. Observe o texto. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Ou seja, a esperança é o fio invisível que nos sustenta em meio aos dias obscuros da nossa vida. Mesmo que você não veja, mesmo que nós não vejamos, nós sabemos que há libertação, nós sabemos que há restauração e que a glória está a caminho. O Espírito, ele nos acalma, trazendo a verdadeira esperança sobre nós. E muitas vezes nós não a vemos ainda, e isso nos lembra que essa não é a versão final da nossa história. Romanos 15, verso 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Por mais tribulação que você esteja enfrentando, você não pode perder a esperança, porque o Espírito Santo, ele habita em você. Paulo ora para que o Deus da esperança nos encha de alegria, nos encha de paz. Ele não apenas nos dá esperança, mas nos transborda dessa esperança. Mesmo em meio à dor, ele planta uma convicção. Meus irmãos, isso vai passar. E Deus está com você. Por mais que doa, isso vai passar. E tenha a certeza de que Deus está aí junto com você. Nós fomos salvos em esperança. Porque a esperança, ela é o oxigênio da alma cristã. Paulo diz, nessa esperança nós fomos salvos. Ou seja, a salvação ela já começou, mas ela ainda não foi plenamente revelada. E é nesse intervalo que a esperança, ela se torna o nosso consolo e a nossa força. Olha esses dois textos que nós temos para refletir aí. O escritor aos Hebreus, ele diz, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Ou seja, a esperança é como uma âncora em nossa alma, que nos dá sustentabilidade, que nos dá firmeza, que nos dá segurança. Mas se a gente voltar lá para Lamentações, a gente vai ver um texto que nos fortalece. Ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, em meio às fraquezas da sua vida, alimente a sua mente com aquilo que lhe traz esperança. Lembre-se das coisas que Deus já fez na sua vida. Lembre-se daquilo que Deus já fez, já trouxe. Lembre-se de que o Espírito Santo, ele não esteve, ele está na sua vida. Então fortaleça-se nessa certeza, alimentando a sua mente com a esperança que há em Cristo Jesus. A esperança que consola o invisível. Esperança verdadeira não depende daquilo que se vê. Tem gente que só crê porque está enxergando. Não, eu vou conseguir honrar aquelas dívidas, porque o salário vai cair, vai entrar um negócio aí, sei lá, uma antecipação do 10%, eu posso antecipar o FGTS. Não, eu vou conseguir honrar ali porque tem. Não, a minha confiança não pode estar em dinheiros, em bens, em pessoas, em poder. Não, a minha confiança, ela precisa estar naquilo que a gente não enxerga, mas que a gente sabe que habita em nós, que é a presença de Deus pelo seu Santo Espírito em nossa vida. É Ele que nos sustenta, é Ele, a fidelidade de Deus, não são as circunstâncias,
Mas poxa, aqui aconteceu isso, mas porque está acontecendo, mas porque pode acontecer qualquer coisa. Porque nós estamos passíveis que aconteça qualquer coisa. Nós não sabemos de nada da nossa vida, por mais que você tente controlar. Você não pode controlar nada. Você pode sair ali. E você não vai controlar se você vai chegar em casa. Porque por mais que você se cuide, por mais que você planeje, por mais que você tente, só Deus sabe de todas as coisas. Nós não podemos nada a não ser no poder do Espírito Santo que habita em nós. Então não são as circunstâncias que nos moldam, mas a presença de Deus em nós que nos leva a caminhar com esperança diante das tribulações. Entendam que mesmo que os nossos olhos naturais não vejam essa vida decadente, a fé e a esperança nos fazem enxergar liberdade, redenção e a glória futura. A esperança é o consolo de todo crente na espera. Não é ilusão, é convicção no caráter imutável do Deus que é fiel em suas promessas. Você pode não ver ainda, mas Deus está preparando algo grandioso na tua vida. A criação, ela está esperando, o céu está se movendo e o Espírito está consolando. Mesmo que a dor esteja presente, há um consolo firme, a esperança viva em Cristo Jesus. Aleluia por isso. É Ele que me consola, é Ele que consola você com esperança. Uma esperança que nos sustenta no invisível e nos conduz a uma eternidade. Amém? Por fim, quando eu estou fraco, Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, eu não sei se vocês entenderam esse texto, mas eu vou destacar aqui para vocês o próprio Espírito intercede por nós. Olha o que o texto diz: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei vocês, será que alguém aqui já passou por uma situação de não ter força? Está tão fraco, tão debilitado diante de uma situação que não encontra forças nem para orar. Você não conseguir nem orar, nem falar com Deus. As palavras não vêm. Forças você não tem. Você se encontra sem direção. São em momentos assim que o Espírito Santo, Ele ora por você, com gemidos que nós não conseguimos expressar. Ele leva ao Pai as súplicas da nossa alma. Olha esse versículo lá em Hebreus. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. O autor de Hebreus, ele declara que Jesus vive e intercede por nós. A Trindade se move a nosso favor diante das fragilidades, meus irmãos. Você não está só, mesmo no silêncio, alguém está orando por você, e esse alguém é o próprio Espírito Santo. O Espírito ajuda em nossa fraqueza. A palavra grega usada aqui para ajuda, ele tem o sentido de assumir o fardo junto conosco. O Espírito Santo, ele não apenas nos observa em nossas fraquezas, ele entra em nossa dor e ora conosco e por nós. Muitas vezes nós não sabemos o que pedir,
nós somos limitados, confusos ou emocionalmente exaustos que nós estamos. Mas Deus, Ele não nos abandona nesse estado. Ele coloca palavras onde há silêncio e intercede onde só há lágrimas. Gemidos que o Pai entende perfeitamente. São os gemidos inexprimíveis do Espírito. Eles não são ruídos sem sentidos. Eles são expressões espirituais profundas que ultrapassam a linguagem humana. O Espírito ora segundo a vontade de Deus. E isso nos garante que mesmo sem palavras, nossas orações, elas são ouvidas e respondidas. Mesmo naquele tempo que você está tão frágil, que você não consegue expressar a sua oração a Deus, Ele entende, porque Ele está ali presente com você. E Ele intercede ao Pai por você, porque Ele escuta o seu coração. E Ele intercede por você, e Ele responde às suas orações. Você já esteve assim, tão ferido, tão ferida, que não conseguiu orar? Você já se sentiu tão fraco, que não conseguiu expressar a sua dor diante de Deus? Saiba que em momentos como esse, você não está sozinho. O Espírito Santo está de joelhos com você, intercedendo com um amor que as palavras muitas vezes elas não conseguem descrever. Preste atenção nessa frase. O céu não se fecha quando você se cala. O Espírito fala por você. Essa é a beleza do consolo de Deus. Ele nos fortalece, não apenas com respostas, mas com presença. Então, quando você estiver fraco, lembre-se, você é filho, você é filha amada de Deus. Você é sustentada pelo Espírito Santo. A esperança de Cristo, a esperança de Cristo, ela nunca falha, meus irmãos. E mesmo sem palavra, você tem um intercedor. E esse intercedor é fiel e ama você e está a todo tempo ao seu lado. Pessoal do louvor pode vir. Se você está aqui hoje, se sentindo assim, fraco, fraca, diante das intempéries da sua vida, perdendo suas forças, você não se encontra mais com força nem para continuar lutando. Deixa eu dizer a você, que Deus trouxe você aqui hoje, para que você tenha certeza de que você não está só. Ele está contigo, lutando as suas lutas, e quer que você retome as suas forças, na qual Ele te deu no dia que te criou. No dia que te criou. Como o Senhor disse a Josué, Ele diz a você hoje, seja forte e corajoso. Diz o Senhor nessa noite para você, erga-se, se ponha de pé, vamos guerrear, pois o Senhor, eu reino em você, e por isso, assim como eu venci o mundo, assim como eu venci a morte, você também vencerá. Confie, descanse, renove suas forças na certeza de que quando você está fraco, é aí que você está forte, porque você abre para que eu possa ser a fortaleza da sua vida. Aproprie-se da identidade de filho, filha amada de Deus. Esteja certo que o Espírito te sustenta, te consola, te traz esperança, intercede por você. Não deixe que a certeza da presença de um Deus que te ama, que te fortalece, faça com que você caminhe em uma vida
forma fraca. Porque Deus não criou você fraco. Deus não colocou em você um espírito de covardia, mas de força e de poder. Esse espírito habita em você. Então livre-se dessa fraqueza. Fortaleça-se espiritualmente no Deus que habita dentro de sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado porque a tua presença, o teu Santo Espírito que habita em nós, nos fortalece diante das nossas fraquezas. Oh Senhor, quantos dilemas, quantas lutas, quantas coisas tentam nos roubar a paz e a direção que tu nos traz. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos erguermos. Nos fortalece, Senhor. Nós não queremos caminhar, nós não queremos trilhar os nossos caminhos frágeis, sem força, sem propósito. Tu nos criasses fortes, Senhor, e Tu tem propósito em nossa vida e através da nossa vida. Por isso nos ajuda a erguermos, para que nós possamos continuar caminhando alinhado com a Tua vontade. Se nós te oramos, na certeza do Teu Santo Espírito, que nos fortalece diariamente, diante das nossas lutas. Em nome de Jesus.